é dia de Papo Veritá. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre... Dentista faz consulta online? Faz, Paty? Faz. O tempo todo, só que as pessoas não percebem. O tempo todo, só que as pessoas não percebem. Essa é uma boa resposta. E aí uma coisa que eu tenho que levantar é que assim, a consulta online de forma geral, ela se popularizou com a pandemia. Sim. Certo? Então, hoje eu gosto de consulta online. Para otimizar meu tempo, se eu for num retorno, por exemplo, de médico, eu prefiro que seja online. Né? E aí, do ponto de vista odontológico, acho que o principal fator que a gente tem que separar é que a consulta é diferente de procedimento. É porque normalmente numa consulta inicial odontológica a gente faz tudo junto. Os dois juntos. A gente, né? É. Assim, aqui, eu e Patrícia, a gente acaba fazendo procedimento no primeiro consulta. Mas tem muita gente que não faz procedimento, chama a primeira consulta de olhadinha, não faz primeira consulta, ou de avaliação, que eu também não gosto desse termo. Né? Ou fala assim, eu vou ali fazer um orçamento. Vou tirar um pedido. Então, quando a gente fala de consulta online, a gente está falando da consulta propriamente dita, que ela vai acontecer numa boa conversa com análise de exame. E esses exames podem nem ser odontológicos, podem ser exames que o paciente tenha feito, como por exemplo um exame de sangue, e isso não impede de ser recebido esses exames por e-mail e essa consulta ser por videochamada. Inclusive, hoje em dia, né, os exames mandados por e-mail pra gente ficam numa qualidade melhor do que aqueles impressos. Muito melhor. Tanto que quando chega um impresso aqui, a gente não devolve. Isso é prova, como diz, isso é documento do paciente, a gente vai atrás do digital. Isso. Então, essa questão no caso a gente aqui, né? Se for fazer a consulta online, é como se a gente dividisse a nossa primeira consulta em duas partes. Nossa consulta hoje demora ali uma média de 1h30, no muito 2. Então é como se fosse 1 hora de conversa, igual você falou, né? Para saber tudo do paciente. Exames, igual você falou, também não necessariamente atual, às vezes uns antigos ajuda bastante. Inclusive é o que a gente mais quer hoje, que as pessoas não têm. Às vezes a pessoa não tem, às vezes fala, ficou lá. Às vezes em outro dentista, em um médico, e aí tenta até correr atrás e muitas das vezes nem consegue, né? Um exame antigo, Paty, ele tem, quando a gente vai discutir aqui, né, na minha visão também, ele é um clareador de ideias. Como que estava aquela situação há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos atrás, vai trazer respostas que vão nortear a conduta de agora, e principalmente a não errar de novo, como foi naquela ocasião que a gente viu, pediu o exame radiográfico, não sei se você vai lembrar, um dente 17, doendo, veio em urgência com você, primeira consulta veio com você, e aí na radiografia não achava nada, boca limpa, boca saudável do ponto de vista de hábitos, higiene muito boa. Mas, quando a gente pediu uma tomografia, achou um problemaço, achou perda óssea dentro do osso. Como se fosse assim, uma casca de laranja e o meio da laranja, então a casca estava perfeita, né? A casca do osso perfeita, mas o meio estava todo comidinho, ou seja, tudo reabsorvendo, e aquilo era uma infecção de baixa intensidade, de longo prazo, fazia tempo que aquilo estava ali, no mínimo uns 4, 5 anos, né, pra fazer aquele estrago todo, e em que ela contava o quê? O que ela falou? Eu não aguento mais esse dente. Por mim, eu devia ter arrancado esse dente. E lá, 4 anos atrás, quando foi a última vez que ela lembra, né, da mesma dor no dente, já era o mesmo problema, já era esse diagnóstico. Então a gente tem aí um atraso de 4 anos, pelo menos, sem diagnóstico. E ela não tinha exame antigo nenhum para mostrar pra gente. Né? Então, se a gente não tivesse tido a delicadeza e até o preciosismo de pedir uma tomografia do dente,
porque toda queixa do paciente é real, não existe dor. Dor psicológica. Não, a dor ela é percebida no mental mesmo. Alguma coisa tem, né? em algum lugar. Mas ela não é inventada, né? E se a gente tivesse tido esse cuidado de ouvir a paciente e pedir a tomografia, e principalmente a paciente ter se comprometido de fazer o exame, porque a gente faz um paliativo, melhora, né? Melhorou. Com 2, 3 dias tinha melhorado a dor. Mas ela foi e fez a tomografia e a gente viu o problema, que não ia adiantar tentar salvar o dente, não ia adiantar refazer procedimentos que já tinham sido feitos 1, 2, 3 vezes, né? E que gerou esse sentimento nela. Era melhor ter arrancado. Realmente, nesse dente em específico, era melhor ter arrancado ele lá 4 anos atrás, pensado na remoção da causa, que não tinha nada a ver com falta de escovação, né? Era uma trinca que levou ali a perda do osso a um prazo mais longo, né? Anos, e ter tratado as causas e evitado que novos dentes viessem a ter problemas, porque tem outros dentes em estudo agora, né? Então, se a gente não senta e faz uma consulta e escuta o paciente, não adianta. Então, é importante, às vezes, igual você falou, de não ter, às vezes, tempo, otimizar tempo, não só para o nosso lado, mas para o do próprio paciente, de vou ali, faço a consulta online, depois eu marco e agendo o procedimento clínico inicial, né, que seria ali fazer a limpeza, avaliar como geral, igual a gente faz escaneamento também, e aí sim fazer o plano de tratamento, né, dar o diagnóstico. Então, a pessoa pode escolher. Às vezes a pessoa acha, às vezes, questão de distância, tempo e tudo mais, junta tudo, mas tem alternativas. A consulta online aqui surgiu porque eu não sou daqui. E aí as pessoas me procuravam, né, às vezes para pedir parecer. E aí eu comecei a oferecer a consulta online, né? Isso já, desde que a gente começou, bem lá no comecinho, né? E aí pegou, né? Assim, a gente levou a consulta online para uma rotina mesmo. Por exemplo, os retornos. Os retornos, a maioria é feito online. Eu acho que nós estamos chutando que eu não medi, mas tem mais de 60% dos retornos online. É bom, vou medir isso para entender. Principalmente de crianças, né? Onde a mãe está com uma vida super tumultuada, tem mais de um filho. Ou quando vem com o filho também, às vezes fica mais atento a ele do que ao que a gente está falando, né? Não sabe se presta atenção na consulta, se presta atenção no filho para ele não mexer em nada, né? Então a consulta online funciona muito e a gente precisa falar isso, né? A gente precisa quebrar essa estranheza. Eu tô meio cansada, sabe? Mas é igual eu te dei a resposta no início, né? Por que as pessoas acham estranho se elas mesmas fazem isso e não percebem? Quantos WhatsApps você recebe de pessoas que te conhecem perguntando sobre o caso delas? E não só WhatsApp, Instagram, mas no cotidiano, tipo, fui num evento, numa festa, ali, um aniversário, sei lá. E aí surgiu o assunto no meio ali e a pessoa já começa a querer tirar o diagnóstico meio de churrasco. dela. Que não tem cadeira odontológica, não tem motor, não tem anestesia. Qual é a diferença deste momento para o online? Exato. Nenhuma. As pessoas só não conseguem ligar as coisas para falar assim, faz sentido. É lógico que a pessoa procurando pela gente no consultório, a gente não vai simplesmente só escutar e pronto, a pessoa tem que vir aqui. Ela tem que fazer um escaneamento para poder a gente ter a boca dela o tempo todo com a gente, pra gente dar o diagnóstico, né? Ou às vezes pedir exame clínico na boca. Ou pedir exame complementar. Só o WhatsApp, ela teria, vamos supor, igual a gente tem muito paciente de fora. Se porventura a pessoa ainda não conciliou uma data para vir aqui e a gente precisa de tirar mais alguma coisa, a gente caminha ali para uma clínica radiológica, faz um escaneamento para a gente já ter um panorama, uma prévia, para poder já montar um cronograma para a pessoa saber quando que tem que vir, né? Então não é só simplesmente igual as pessoas fazem no WhatsApp, aquilo no WhatsApp, em redes sociais, né, como um todo, nesses eventos que as pessoas sempre perguntam a gente, é só o iniciozinho ali
de uma consulta online que a gente faz, né? Eu tenho um amigo que fala assim, quando perguntam pra ele assim, quanto custa? Tô precisando fazer um enxerto? Quanto custa pra fazer o enxerto? Aí ele fala, autógeno ou xenógeno? A pessoa, hã? Então assim, querido, tem que vir, tem que fazer uma consulta, você tem que me mandar exames. A gente até pode começar esse processo aqui no online, no WhatsApp, numa videochamada. Mas aí a gente precisa de exames, até concluir o processo diagnóstico pode ser que você tenha que vir, né? E aí sim fazer o plano de tratamento e custo. Uhum. Não, mas até de enxerto, assim, mas, por exemplo, implante, que às vezes acaba sendo mais comum do que enxerto. Existe uma gama tão grande de implantes que vai para cada tipo, cada tamanho de área que se tem ali para implantar. Qual é o valor do implante? Qual é a área? Qual é a quantidade de altura do osso? A reabsorção horizontal ou vertical? Uhum. Qual vai ser o diâmetro e o comprimento do seu implante? Que tipo? Cone mor, hexágono interno, externo quase faz mais, né? Mas exatamente. Você tem uma essas gama muito respostas? grande, como que eu vou falar assim, olha, então o preço desse é esse? Não, eu tenho que falar. Quais são as estruturas ao redor, né? Igual, às vezes o povo vai falar assim, é um dente do fundo. Qual dente do fundo tá mais em cima, embaixo? Tá perto de seio maxilar? Pois tá perto de nervo? do seio? Não, né? É muito vago perguntar. E essas respostas a gente encontra em exame e análise do quadro geral. Às vezes a pessoa, será que ela pode fazer implante? Tá apta a fazer implante? As condições de saúde geral dela? Uhum. E isso tudo é antes de pôr a mão na boca. Né? Então, consulta online existe. Não era para ser uma informação que espanta ninguém, mas espanta todo mundo. Eu fico meio estafada, meio cansada de responder isso, né? Não era para ser. E eu espero que esse nosso vídeo seja esclarecedor para dizer para você que dentista faz consulta. Tá?